Espero que Deus esteja abençoando vocês, esteja cuidando de vocês, tenha cuidado de vocês de ontem para hoje, né? E que hoje nós possamos, mais uma vez, ah, pensar e buscar, né, a presença de Deus e pensar também no que Deus tem para nós hoje. Hoje a reflexão ela é muito importante. A reflexão hoje ela responde alguma uma questão interessante. Você sabia e sabe, já pensou nisso, que eu vou te perguntar agora, que existem em relação a Cristo aquelas pessoas que são, a gente chama de simpatizantes, e aquelas que são os discípulos? Você já parou para pensar nisso? Que nem todo mundo é discípulo de Jesus? Você já parou para considerar essa ideia de que nem todo mundo é discípulo de Jesus? Existem aquelas pessoas que são simpatizantes, elas a gostam, elas agradam, elas acham interessante. Tanto que Jesus tinha os seus discípulos, tinha a multidão e tinha os seus discípulos, você sabe disso. Jesus curou muita gente, fez muito, pregou 3 anos aí trabalhando, e no final a igreja de Cristo mesmo, de gente na igreja, era 100 pessoas, 120 pessoas, não é muita gente, né? Imagina que Jesus ficava com multidões e multidões, mais de milhares e milhares de pessoas, tem texto que diz que 7.000 pessoas, né? Então, numa vez só. Então são milhares de pessoas, mas no final de tantos milhares curando, vendo milagre, recebendo milagres, Jesus curou muitíssimas pessoas de todo tipo de coisa, né? E no final a igreja mesmo ficou ali, foi gente para segurar mesmo a situação, foram só 120. Sabe qual é a diferença entre o discípulo e o admirador, ou né, o discípulo e o admirador? Sabe a diferença? A diferença está na nossa frase do dia. A frase do dia vai te mostrar exatamente se você é discípulo ou admirador. E não tem questão, é fácil. Ela é direta. Ela diz o seguinte: o custo do discipulado é o mesmo para todos, para todos. É o texto do autor. O custo do discipulado é o mesmo para todos. Aí você pergunta, qual que é o custo? Ele diz, tudo. O custo do discipulado é tudo. Por isso que uns vão ficar na parte de admirar Jesus, de querer as bênçãos, enfim, e outros se tornarão discípulos. Uns são chamados para entregar e entregam tudo e abandonam tudo e fazem de Jesus a sua vida, fazem de servir a Cristo o seu propósito. São discípulos, né? Caminham com Jesus. Né? Ele mesmo disse: se alguém quiser vir após mim, eu quero vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, é isso. Tornado, ele também chega a dizer: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim, né? Eu lembro que estava ouvindo um diálogo entre duas pessoas desse assunto e o rapaz falou assim: rapaz, mas esse tipo de exigência é demais, né? É radical demais, né? Aí o outro disse: pois, é exatamente isso aí. Então, por isso que é difícil seguir a Cristo. É por isso ser um discípulo de Jesus. É porque isso tem que conversar com a gente em lugares que não é a mente, que a gente tem que se render. Muitas pessoas gostariam tanto de serem mais religiosas, de serem mais dedicadas a Deus, de se interessarem mais nas coisas de Deus, mas elas não conseguem, porque ainda está só no campo mental, ainda está só no campo intelectual, ainda está só no campo da informação, não chegou no coração, não chegou lá do mais profundo, onde dói, né? Não chegou onde falta o ar, né? Não chegou onde Cristo se torna fundamental, onde Cristo deixa de ser só uma crença, só alguém em quem eu acredito, e Cristo se torna a vida para eu viver. Né? Então, é um lugar mais profundo, é um lugar mais. Cava muito em nós. O discípulo, aquele que a fé chegou e cavou muito fundo no coração da pessoa. Então, ela sai do campo do intelecto, do entendimento, da teologia, de achar gostoso compreender, porque é gostoso, né? Quando estuda a Bíblia é gostoso, a gente entender, aprender é muito gostoso, é muito gostoso mesmo. Mas vai muito mais, você se tornar discípulo de Cristo vai em lugares muito mais
doídos, né? Mas no cerne da nossa essência, né? Mexe no que a gente é. A gente para de filosofar mais e passa a viver mais. A gente para de pensar mais e passa a se entregar mais. A gente para de gostar do abstrato e vai para o mundo concreto. A gente para de se deleitar só nas filosofias cristãs e passa a querer viver o evangelho de Jesus. A gente passa a se desgastar mais, a gente se desgasta mais pelo evangelho, se mortifica mais a carne, mortifica mais o corpo, mortifica mais a vida terrena, e a gente se tornou um discípulo de Jesus. E quem faz isso só quem foi tocado para entregar tudo a Cristo. É só quem Jesus chegou com seus dedinhos e mexeu, apertou botões muito lá dentro. E às vezes a gente não quer, a gente fica segurando, a gente não quer, a gente quer andar pelo nosso. A gente quer tentar juntar o melhor dos dois mundos, a gente quer dividir o senhorio de Jesus, né? Ó, o senhor dirige isso aqui, esse aqui eu dirijo. Né? Eu vou contar uma história errada para nós, né? Diz que isso eu vi, eu era menino, né? Como é que eu não esqueci? Diz que a pessoa chegou e quis entregar ela teve, na verdade, vou contar como eu aprendi. O cara teve um sonho, e no sonho o carro, e estava dirigindo o carro com Jesus. E estava andando, dirigindo o carro dele, e encontrou Jesus na estrada. E o Jesus falou para entrar, queria entrar, ele falou: tudo bem, eu vou dirigir. Eu entro na minha vida aqui. Então o carro era a vida dele. E aí Jesus entrou e está dirigindo. Ele falou assim: olha, às vezes falou assim: olha, mas para eu entrar no carro da tua vida, eu preciso conduzir. Aí ficou naquela discussão, o carro ficou, tá bom. Então eu vou deixar o senhor dirigir, toca a minha vida, eu recomendo, realmente vejo que o senhor dirige melhor, o senhor sabe melhor do que eu, dirige a minha vida, dirige, toca aqui, vamos trocar. Aí Jesus sopou o banco do motorista e o rapaz foi o banco do carona. Aí foi. Aí no primeiro buraco que passou, que o carro deu uma salavanca, não posso sair daí que você não sabe dirigir direito, não. Deixa que eu mesmo vou dirigir, pode deixar comigo que eu mesmo vou dirigir. Tem gente que conduz a vida dele desse jeito, divide a direção com Jesus. O discipulado custa tudo. Tornar-se discípulo de Jesus, o valor é o mesmo. E é para todo mundo. Não tem uns que pagam mais, outros que gastam mais. É tudo que se tem. Por isso que é tão difícil para uns se tornarem discípulos de Jesus. É melhor essas pessoas ficam de fora, olhando os outros que estão se entregando a Cristo, se entregando ao Evangelho. Essas pessoas ficam de fora, curtindo um pouco sua vida terrena e um pouco sua vida de crenças, né? Não tem a ver com o discipulado de Jesus. De ser discípulo de Cristo é quando Cristo toca lá no fundo do coração e da alma e mexe na sua essência, mexe em tudo, balança tudo. E quem viveu isso sabe. Quem viveu isso sabe. Quem viu isso se entregou, se jogou e não pensa em outra vida para ser vivida a não ser uma vida para Cristo, de discipulado de Cristo, ser discípulo de Cristo e servir a Ele na sua igreja. Quem experimentou isso sabe. Quem não experimentou é difícil de explicar, porque vai ficar sempre no campo intelectual. Se eu te explicar, você vai entender, mas não vai saber como é que é. Isso você tem que. É como se eu te explicasse. Eu posso te explicar como é que é a gostosura de entrar na água na praia do mar. Mas você só vai saber mesmo se você for lá. Eu posso te explicar a doçura e a gostosura do pudim, um pudim gostoso, bem feito. Eu posso te explicar a gostosura, como é gostoso os sucrilhos, né? Eu posso te explicar como é gostoso, mas você só vai saber como é que isso é bom se você provar mesmo. Então, não é intelectual, é espiritual. Não é consciente, não é inconsciente e não é mental, é espiritual. Está muito, muito, muito antes. E quando isso acontece, você não percebe que tem outra vida para viver a não ser discípulo de Cristo. É o que aconteceu com os apóstolos, aconteceu com Pedro, Paulo, João, Tiago, essa patota toda. E aconteceu com alguns, né? Acontece com alguns na modernidade. A maioria está feliz só de assistir, só de receber as bênçãos. Outros querem estar no miolo, outros querem estar ali, e se precisar perder tudo, sofrer, isso é secundário. O gostoso é estar perto de quem a gente ama, e a gente não ama ninguém mais do que a gente ama Jesus. Não ama ao pai, a mãe, mulher, marido, filho, nada mais do que Jesus. Cristo é para ser amado radicalmente. E talvez nem todo mundo tenha condições de oferecer isso.
tem que ser lá para onde dói. Tem que atravessar a dor. Tem que atravessar sua dor. Tem que atravessar seu medo de se entregar. Tem que atravessar o seu medo de se jogar. Tem que atravessar... Isso é conversão real. Atravessa o seu medo de se jogar. Sai do intelecto e vai na alma. E aí você diz, não, eu sou isso aqui. Eu vou seguir, não importa o que eu perca. Custo do discipulado, custa tudo. Quer andar com Jesus? Quer ser discípulo de Cristo? Pense nisso. Custa tudo. Salmo 55, 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. À tarde, ao meio-dia e pela manhã farei as minhas queixas e lamentarei, e Deus vai ouvir a minha voz. Quem é de Cristo sabe do que eu estou falando. Sabe o que é. E a gente ora pelas pessoas que têm dificuldades. A gente ora por nós e por elas. Aqueles que não foi lá no âmago da alma ainda. Vamos torcer para que o Senhor Jesus fale com você nesse lugar. E aí você não vai viver duas vidas, vai viver uma só. Uma vida para Cristo. E se você estiver em crise, em dor, em tristeza, como é o caso do salmista, fale com Cristo, fale com Deus, eleva sua voz de manhã, de tarde. A gente ora meio-dia e meia, a pessoa acha que é muito. Tem gente que não consegue orar, é só meio-dia e meia, né? Pra você ter ideia, a gente está orando 5h30 da manhã e agora meio-dia e meia, tem gente que não consegue, né? Por quê, né? Porque, né? Sendo que o salmista era de manhã, meio-dia, de tarde, né? Coloque dentro de Deus. Vamos orar. Encerrar. Senhor, obrigado por esta reflexão. Hoje foi uma reflexão muito pessoal, muito boa. Que nós possamos ter sido realmente tocados pelo Senhor no nosso âmago, no nosso profundo de existir. E que tenha sido definitivo, sem dúvida, sem crise, sem medo, nada, zero. Que não fique só no campo intelectual, no campo lúdico, no campo do gostoso, no campo das pessoas, no campo do grupo, mas que seja realmente um andar contigo, um caminhar contigo, um viver para ti, ser seu discípulo. Pai, eu faço agora a minha súplica por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão tristes, aqueles que estão doentes, aqueles que estão perdendo os seus relacionamentos, os relacionamentos estão complicados, estão difíceis, estão em briga, estão desfazendo o relacionamento, desfazendo o amor, Senhor. O amor se perdendo, é muito triste, porque a gente sabe que o amor cria vínculo, cria dependência, e aí isso a gente sente que é vazio, solidão, rejeição. Perdoa e tem misericórdia daqueles que relacionam-se de maneira maltratosamente, se maltratando. Corrige e converte o coração dessas pessoas que possam se amar, se cuidar, se respeitar. Ó Senhor Deus, se reencontrar, ó Deus, se reconectar. Abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que estão aflitos. Tem gente que é muito aflito, muito desesperado, muito ansioso, muito veloz, muito tenso, está sempre ali. Senhor, tem misericórdia, traz paz. As pessoas precisam te conhecer e acalmar. Entender que o Senhor é dono de todas as coisas e a vida vai, a vida vem, o dia, o sol vai se pôr, vai se pôr hoje, vai nascer amanhã. A vida vem, a vida vai. Ajuda-nos, que nós possamos encontrar em Ti um valor maior do que a nossa própria vida. Que se a gente está lutando pela nossa própria vida, é muito desesperador. A pessoa precisa da praia, precisa do mato, precisa da trilha, precisa da viagem, precisa do passeio, precisa não sei o que, precisa para viver. E vai acabar, Senhor Deus, são angústias e angústias. A pessoa não consegue ser alegre, feliz e paz. Onde ela está? Ensina-nos a brilhar. Que a nossa luz, a luz de Jesus, a luz do Senhor, possa brilhar onde estivermos. Cura-nos. Tira de nós essa ansiedade e essa aflição e dá-nos a calma. Levanta a ti a minha voz e eu sei que o Senhor me ouvirá. Ouçam em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te sustente. Discipulado custa tudo. Pense nisso. Te vejo amanhã.